Continuando então na instrução processual, antes de falar das perícias, as diligências são aqueles procedimentos que a comissão toma, que ela deve ir em determinado local, fazer uma reconstituição de um determinado fato, ou precisa conhecer as instalações do local, verificar a segurança, tirar fotos, solicitar esclarecimentos a alguma autoridade que ele precise ir até essa autoridade para obter essas informações. Então tudo isso é diligência. Ultrapassado isso, vamos falar de perícia. A perícia é um procedimento realizado por profissional especializado de determinada área do conhecimento, a fim de dar parecer consultivo ou elaborar laudo pericial minucioso acerca de determinado fato ou objeto do processo. Exemplo de perícia. Você tem análise de dados de informática, ou seja, uma determinada pessoa acessou um banco de dados por meio de um computador com um determinado endereço de IP. A comissão, então, querendo saber quem foi essa pessoa que utilizou aquela senha que seria de uso pessoal e intransferível, busca, então, através da análise de dados de informática, identificar quem foi a pessoa que ingressou indevidamente em determinado banco de dados. Perícia contábil, quando você precisa analisar livros, documentos contábeis, valores, pagamentos. Para tanto, muitas vezes, devido ao volume de documentos e à técnica própria de contabilidade, é necessário solicitar uma perícia contábil ou mesmo uma auditoria contábil. A perícia médica, que engloba também o laudo psiquiátrico, geralmente é formado por uma junta, muitas vezes por profissionais multidisciplinares, e que irão responder aos quesitos da comissão acerca da saúde física ou mental do acusado. Qual o procedimento para realizar a perícia? A comissão deve formular os seus quesitos de maneira coerente e objetiva, clara, de modo que as respostas possam ser as mais objetivas possíveis. De posse desses quesitos, deve intimar o acusado, bem como seu procurador, para, tendo conhecimento dos quesitos da comissão, se quiser, formular os seus próprios quesitos. Lembrando também que o acusado poderá designar assistente técnico da perícia, que irá acompanhar a feitura desse laudo pericial e irá assinar junto com os peritos, ou discordando do laudo pericial, irá elaborar o seu próprio laudo. Acareação. Antes de falar do interrogatório, vamos falar da acareação. A acareação é um procedimento através do qual você coloca frente a frente testemunha com testemunha, réu com réu ou réu com testemunha, quando eles fazem declarações que são contraditórias ou quando um acusado coloca a responsabilidade por determinada conduta sobre a carga de outro acusado, e aí, não tendo a comissão clareza acerca dos fatos, realiza esse procedimento de acareação em que eles são colocados frente a frente e a comissão faz as perguntas de modo a tentar extrair dali a identificação de quem provavelmente está falseando a verdade. Esse procedimento, modernamente, não tem sido muito recomendado, uma vez que a prática profissional demonstra o êxito muito pequeno do procedimento de acareação. Em geral, as partes mantêm as afirmações, mantêm os posicionamentos anteriores e você realiza um procedimento com pouco ou nenhum êxito probatório. Superada essa fase, então, vamos falar propriamente do interrogatório. O interrogatório, diferente da inquirição, é o momento em que você vai ouvir o acusado. Conforme eu já falei na primeira parte, o acusado pode ser ouvido antes ao longo do processo, desde que ele seja ouvido ao final do processo. O último ato de instrução processual sempre tem que ser o interrogatório. Se a comissão fizer um interrogatório e acreditar ser interessante, ser necessário realizar outros atos de instrução, ao final desses atos de instrução, o acusado deverá ser novamente intimado para prestar o seu interrogatório. Para a realização dessa audiência, então, ele tem que ser devidamente intimado, bem como o procurador. O presidente da comissão irá informar acerca do teor e da gravidade dos fatos que são imputados ao acusado. Será informado a ele o direito de ficar calado, sem que isso resulte em presunção de culpabilidade por parte dos membros da comissão. Isso significa que, após a comissão fazer a qualificação formal do acusado, ele poderá se negar
a responder às perguntas da comissão sem que isso indique qualquer prejuízo ou sinal de culpabilidade por parte do acusado. Ele pode entrar mudo e sair calado da audiência, é direito dele de não produzir provas contra si mesmo. Obviamente, por esse fato, o acusado não presta compromisso com a verdade, diferente das testemunhas, ele não presta compromisso em falar a verdade. Muito pelo contrário, tem a jurisprudência do STJ entendido que faz parte do direito de defesa o fato de o acusado mentir durante o interrogatório. Então, se o acusado falsear a verdade, criar situações que não têm respaldo probatório, que não têm nexo com a realidade dos fatos, ainda assim ele não poderá ter o seu depoimento analisado em prejuízo ou presunção de culpabilidade. Faz parte aí do rol de direito de defesa do acusado silenciar-se diante de perguntas que ele não quiser falar e até de falsear a verdade dos fatos. Lembrando novamente que após a comissão perguntar ao acusado, deverá ser dada a palavra ao procurador do acusado para que, querendo, faça perguntas ou esclareça certas informações que foram trazidas ao longo do interrogatório. Alguma pergunta que não ficou clara ou alguma resposta que tenha parecido dúbia ou que foi redigida de maneira dúbia, não significando corretamente aquilo que foi dito em audiência pelo acusado. Ao final, então, é dada a palavra ao acusado para que ele, assim, acrescente qualquer outra informação que ele entender necessário para a promoção da sua defesa. A questão do comparecimento do advogado ao longo das fases do processo administrativo. Em 2007 houve uma certa dúvida devido à súmula 343 do STJ, mas o STF, através da súmula vinculante número 5, em 2008, pôs fim a essa dúvida, de forma que é uma faculdade do acusado ser defendido por profissional do direito, por advogado, ao longo da instrução processual. O acusado não é obrigado a constituir advogado, nem a administração pública é obrigado a fornecer a ele um advogado durante a fase de instrução processual. A defesa técnica, então, é uma faculdade do acusado. Tendo, todavia, o acusado constituído procurador nos autos, deverá, então, a comissão obrigatoriamente que notificar tanto o acusado como seu procurador acerca de todos os atos de instrução probatórios. Finalizado, então, a oitiva do acusado, a comissão, então, percebendo que não há necessidade de nenhum outro ato processual, expedirá uma ata de encerramento da instrução e indiciamento do acusado. Esse indiciamento é um juízo prévio que a comissão está fazendo, através do qual, analisando as provas dos autos, tudo leva a crer que o acusado realmente é a pessoa autor dos fatos que lhe são imputados. Sendo encerrada então a instrução, a comissão irá expedir um mandado de citação, através do qual o acusado passa a ser indiciado, ou seja, a partir de agora ele possui obrigação de se defender, sendo dado a ele então 10 dias úteis para apresentar defesa escrita. Esse prazo é comum, havendo mais de um acusado, ou seja, somente após a notificação dos dois acusados é que, a partir da notificação do segundo, passa a correr o prazo comum de 10 dias para ambos os acusados. Elementos formais da citação. Ela vai fazer uma descrição da conduta que é imputado ao acusado, correlacionado com as provas presentes nos autos, ou seja, indicação de que páginas e que documentos são esses que fazem a comissão crer que a conduta ilícita que é imputado ao acusado, e fará também uma delimitação da acusação, que embora não seja obrigatória, mas ela é, segundo a doutrina, ela é importante para que o acusado compreenda a gravidade dos fatos que lhe são imputados. Assim, então, a comissão irá expedir nessa citação a menção aos artigos de lei, aos dispositivos do estatuto que foram, em tese, infringidos pelo acusado. Isso é importante para que ele possa nortear a sua defesa. Embora se defenda dos fatos, a menção dos dispositivos de lei em tese transgredidos é instrumento importante para a defesa do acusado. Importância das provas. Nós falamos sobre instrução probatória, notadamente é nessa longa fase do processo que se produz
todas as provas importantes para que a comissão fundamente o seu relatório final, e é com base nessas informações que a autoridade competente poderá acatar o relatório final ou rejeitá-lo, se a decisão da comissão se mostrar contrária às provas dos autos. É através, então, das provas e da fundamentação dessas decisões que a sociedade e o Poder Judiciário pode controlar esses atos da administração pública. Lá na notificação prévia, se fará constar a menção do artigo 156, onde se prevê todos os direitos do acusado para manutenção da sua defesa e a previsão legal de que a comissão poderá indeferir pedidos impertinentes, protelatórios ou de nenhum esclarecimento para os fatos. Diferente do processo civil, no processo administrativo existe um ônus para o acusado de demonstrar o que quer com determinado ato de instrução, o que ele quer trazer aos autos, quais são as informações que ele quer produzir através daquele ato de instrução. Ainda falando de provas, é importante falar acerca da teoria dos frutos da árvore envenenada. É uma construção judicial admitida no direito brasileiro, constante na nossa Constituição e também na Lei 9784/99, segundo a qual não se aceita prova ilícita no processo administrativo. As provas ilícitas são inadmissíveis e as provas derivadas dessas provas ilícitas também são inadmissíveis. Um exemplo de prova ilícita: se a comissão realizar uma diligência às escondidas no setor de lotação do acusado, sem que ele tenha conhecimento, sem que ele seja notificado para acompanhar essa diligência, se a comissão realizar esse ato de busca de documentos, de informação, sem estabelecer o devido direito de contraditório e ampla defesa ao acusado, essa prova obtida será diretamente ilícita. Obtendo a comissão ilicitamente um documento que aponta para a existência de outros documentos comprobatórios da ilicitude, esses outros documentos, somente obtidos por meio dessa incursão ilegal da comissão no setor de lotação do acusado, elas também serão ilícitas por derivação. Exceções. Existe exceção quando essa prova, derivado da prova ilícita, o nexo de causalidade entre a primeira prova ilícita e a prova agora obtida, ela é muito tênue, muito longínqua, demanda uma cadeia de raciocínios, uma cadeia de acontecimentos relativamente longa, de modo que não há implicação direta entre o ato ilícito cometido e a obtenção de determinada prova. Assim também, quando essa prova obtida por meio ilícito pode ser facilmente descoberto por meio de outro ato que a comissão estava prestes a realizar, ela também é admissível no processo. Explicando melhor, a comissão realizou um ato ilícito e obteve determinada prova. Essa prova é ilícita. Todavia, sendo marcada a oitiva de determinada testemunha, esta fatalmente traria aos autos documentos probatórios idênticos àqueles que a comissão obteve por meio de um ato ilícito. Dessa forma, então, essas provas obtidas por outros meios são consideradas provas lícitas. Esse foi o nosso módulo sobre instrução processual. É uma fase que deve ser realizada com extremo cuidado. A comissão deve o tempo todo estar conversando entre si e sempre procurar se colocar na condição do acusado para que não haja nenhuma restrição ao seu direito de produzir provas e contraprovas em face dos atos de instrução realizados pela comissão. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham um bom proveito com o material disponibilizado para vocês no fórum de dúvidas e na plataforma do nosso curso.